condição nenhuma de morar lá, nem de se manter lá, mal mantinha na minha própria vida em Campinas. E aí eu passei em Sociologia e Psicologia. Passei na Federal em Psicologia, em Sociologia e na Estadual em Psicologia. E aí, como um bom pobre, eu sentei em casa e fiz o que vai me dar dinheiro primeiro. O que era? Psicologia. Porque se eu fosse fazer Sociologia, eu tinha que fazer Sociologia, depois mestrado, doutorado, para finalmente entrar um concurso. Psicologia eu podia, assim que terminar, trabalhar numa escola, abrir um consultório. Então, fui objetivo. Eu preciso de um curso que tem a ver com o que eu dou de domínio, mas que também me reproduza financeiramente o mais rápido possível. E aí fui para a psicologia. Só que me identifiquei muito com a psicologia. E foi, para mim foi muito valoroso. Agora, por que eu fiz psicologia? Porque quando estava na noite de Natal, prestes de escolher o curso na UEPB, um amigo da minha mãe, que é um psiquiatra da minha cidade, chamado Edmundo Gaudêncio, um psiquiatra incrível, um ser humano que educou gerações de médicos e psicólogas em Campina Grande, médicas. Ele foi na minha casa, perto do Natal, conversar com minha mãe. Ela fazia o caderno dominical e ele era um dos colunistas dela. Aí o jornalismo ajudando. Ajudando, exatamente. E aí ele foi falando de psiquiatria e tal. Então eu vou fazer psicologia. E ele veio a ser meu professor, Edmundo Gaudêncio. Não só veio a ser meu professor, mas foi uma das pessoas que foi um dos meus primeiros inspiradores para me tornar um futuro palestrante. Porque Edmundo era aquela pessoa que, quando dava aula, ninguém piscava o olho. Ninguém faltava. Ninguém queria que acabasse. E às vezes era sexta-feira à noite, a última aula. E os olhos querendo fechar. E você lá, porque ele estava... E você queria escutá-lo. Uhum. A gente levava uns pendrives, lembra antigamente, para gravar? Uns MP3 assim? Para escutar em casa novamente, para mostrar para os parentes. Hoje a gente mostra Clóvis de Barros, Cortella, né? Aqui, veja, né? Então, assim, poxa, eu pensei, olha que legal, você usar o conhecimento, saber traduzir o conhecimento, tornar palatável, aplicável à vida e encantar as pessoas e gerar desejo de mudança. Entende? Então, além dele ter me estimulado, digamos assim, a fazer psicologia, ele foi um modelo de educador para mim, de professor. Quando eu me tornei professor, eu tinha os professores que eu tive, que eu não queria ser como eles, e tinha um Edmundo, que eu queria ser como ele. A vida oferece vários modelos. A escolha que você faz define quem você vai ser. Agora, nem todo mundo tem a sorte de ter a mãe que você teve e o Edmundo aparecendo na sua vida. O brasileiro hoje, o brasileiro médio, ele ganha muito pouco, a família tem um salário muito pequeno, o salário mínimo é muito baixo. Uhum. A escola pública não é boa, normalmente. Algumas são, mas a maioria não é. Exceções, né? E como você destrinchou bastante aqui já no começo, os pais não estão indo bem no trabalho deles. Não. Como é que a gente vai fazer uma sociedade para daqui a 20, 30 anos ser um pouquinho melhor do que essa de agora, desse jeito? Eu acho que eu estou contando só as flores aqui, né? Aí parece que foi redondo. Minha mãe tinha depressão, a gente só comia 15 dias do mês, o resto do mês a gente almoçava tomate. Só que eu não posso fixar na dor. Eu não preciso contar as dificuldades. Eu não preciso contar os dias em que era uma pessoa difícil também de lidar com ela. Porque eu olho para minha mãe e vejo que ela fez o que foi possível. Também tem dores dessa relação, mas cabe a mim e a ela. Então acho que é importante dizer isso para não parecer que também estava tão fácil. Eu fiz escolhas diante do que me foi oferecido, ficar com a melhor parte da minha mãe, ficar com a melhor parte do meu pai. É como se eu dissesse assim, em mim eu quero que encerre as dores que vêm com vocês. Os traumas, as dores, em mim eu vou encerrar, para que eu me cure e cure quem vem depois de mim, né? Por mais difícil que seja o contexto, como dizia Viktor Frankl, que conheceu um campo de concentração nazista, entre o contexto e você existe uma liberdade individual, interna, inegociável. Eu posso escolher, por exemplo, ser filho do seu José, um homem alcoólatra que batia na mãe, mas era um trabalhador que de segunda a sábado estava construindo prédio em São Paulo, que nunca ia morar, sentando porcelanato, que nunca ia ter, escolas que os filhos nunca iam frequentar, e hospitais, idem, e que na sexta, para lidar com toda essa dor, bebia todas as cachaças e batia na esposa como quem queria bater no mundo, e tem 5 filhos. Aí um copia o pai, um corre do pai e da mãe com raiva, morar no Alasca, e 3 dizem para você, meu pai era alcoólatra. Mas segunda, acordava com vergonha do que tinha feito. Não sabia pedir desculpa. Ele não sabia pedir perdão à minha mãe. A única coisa que ele fazia era voltar para a obra, trabalhar feito um bicho para me dar o que ele não teve. Se eu quiser ficar com um alcoólatra do final de semana, eu vou ser um ser humano.
Se eu quiser ficar apenas ignorando o alcoólatra, não, eu para um homem bom também vou ter uma visão distorcida. Se eu ficar com um homem integral, eu vou ser uma pessoa mais inteira. E ainda assim escolher, ok, eu vou ficar com a parte saudável dele. As escolhas, mesmo em qualquer contexto, elas são possíveis. Porque às vezes você tem uma pessoa que está lá na classe média, os pais são pessoas incríveis, são amorosas. Eu conheço amigos que são amorosos, cuidadosos. Mas o contexto está tão adoecido, como diz Mahayana, um filósofo indiano, que não é normal estar bem no mundo adoecido. O espírito do tempo, o Zeitgeist, no momento, está tão adoecido que mesmo que você crie bem seus filhos, os outros filhos do mundo estão tão adoecidos que você tem que estar atento a isso. Porque eles adoecem seu filho por um efeito de contágio de pertencimento. E aí vou voltar aqui e insistir um pouco no que a gente já trouxe, que é o que é a origem desse adoecimento? É a rede social, é o celular, ou isso já vinha acontecendo nessa sociedade industrializada, que veio se complicando? Eu vinha conversando outro dia, por acaso, acho que foi ontem, inclusive, conversando com minha mãe, eu quis saber da minha mãe assim, vamos lembrar aqui, mãe, no tempo da minha bisavó que eu conheci, Dona Hilda, que nasceu em 1899, mas eu convivi com ela, ela estava vivendo, você falou do positivismo, era o tempo que o Brasil mirava-se no positivismo, para dizer, nós queremos ser a França, temos novos ideais, o país vai ter ordem e progresso, e havia um certo ânimo com o futuro do país. A escravidão tinha acabado, ainda que não tivesse acabado na prática. Depois a minha avó nasceu em 1923, a mãe da minha mãe, que era um período entre guerras, período difícil, mas ela vivia em Copacabana. Copacabana era a princesinha do mar, havia um momento de euforia. O samba tinha acabado de ser inventado, que era até pelo telefone, que era uma novidade da época. Minha mãe nasceu em 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial, tinha algo para se celebrar, começaram a ter filhos, né? Tem os baby boomers nessa época. Eu nasci em 1974, 2 anos antes de você, num tempo em que ainda tínhamos um olhar para o futuro. A gente vivia numa ditadura, tinha um muro em Berlim, mas vimos o muro de Berlim cair em 1989. E agora? Para onde eu olho, eu vejo desesperança. Eu estou sendo nostálgico ou realmente o mundo está muito mais difícil? O mundo está mais difícil, mas eu acho que a gente superestima a nossa época. Acho que cada geração, dentro do meio do processo, não consegue entender o que está acontecendo. Né? E existem coisas incríveis acontecendo agora, enquanto a gente está aqui. Existe muita dor, mas dependendo de como que bope eu dê a esse lado do mundo, eu posso ficar olhando só a parte trágica ou a parte luminosa. Vou dar um exemplo para você. Lembra quando um jovem matou o pai e a irmã, foi para academia, para padaria, esperou o homem matar de noite? E todo mundo, eu dei muita entrevista naquele dia. Sandro, o que é isso que está acontecendo com a humanidade? A pergunta era sempre assim, eu dizia, isso mostra o nosso avanço. As pessoas, como assim? Porque antigamente, matar os pais era assim que se tomava o rei. Rei morto, rei posto. Hoje, quando uma criança mata o pai, um jovem mata o pai, a sociedade se choca. E esse jovem não representa os filhos do mundo que todo dia estão esperando os pais para voltar para casa e encontrá-los. Uma filha que é de uma mãe com Alzheimer não representa as filhas que toda noite saem, filhos e netos se revezam para cuidar de avós com Alzheimer. É porque o mal tem uma visibilidade muito imediata e rápida. E aí a gente olha para isso e está um sentimento de desencanto. O que está acontecendo é que a gente está no momento em que tudo está em transição. As mudanças são muitas, intensas, como jamais aconteceu, e tudo fica meio que questionado. E aí, claro, um grupo quer avançar com mais rapidez, ignora que isso tem riscos, e um grupo quer recuar para os anos do século XVIII, querendo que voltar a um mundo de muitas regras para garantir um sentimento mínimo de estabilidade. E o que a gente tem que fazer é, em vez de se encarar como inimigos de um tempo difícil, mas como companheiros de um momento de transição profunda. Acho que está faltando muito esse espaço de voltar para o diálogo, até por um sentimento de pertencimento pobre. Nas redes sociais a gente está indo para o ódio, porque também dá sentimento de pertencimento. Temos uma epidemia de solidão, então uma das formas de não ficar só é eu virar o grupo da esquerda de ódio, você o grupo da direita de ódio, e a gente ficar se odiando, porque pelo menos eu tenho um grupo de pertencimento. Só que essas pessoas não te acolhem no dia de um câncer.
nem no velório, porque elas são virtuais. Elas até odeiam juntos, mas não apoiam nem amam junto. A gente precisa de gente real para amar, a gente precisa voltar para pontos de diálogos. O que aconteceu é que a gente está com uma coisa que é muito recente, internet, rede social, e há tudo ao mesmo tempo, muito rápido, e em termos de história humana é um segundo. Mas isso não vai parar. Não, não vai, mas veja, a gente quando realmente dominou com muita potência a energia nuclear, o que a gente fez? Explodiu Hiroshima e Nagasaki. E o que Aliás, logo que dominou, nem assim que esperou. dominou, O que a gente faz todo ano com a energia nuclear? A gente salva milhões de vidas com radioterapia. Ah, sim. Eu acredito que a gente vai aprender que a gente está explodindo uma bomba e que a gente agora vai querer usar ela do lado mais positivo. Vai demorar um tempo ainda. Eu acho que mais rápido, porque a gente está num processo de aceleramento histórico. Então os aprendizados também são muito rápidos. A dor é muito rápida, os prejuízos são muito intensos, até porque a gente está indo para um ponto assim, ou a gente acerta o passo ou a gente vai se destruir. Porque a gente está acessando um nível de conhecimento que a IA vai proporcionar, que é pela primeira vez na história humana, a gente não tem a menor noção do que será o mundo nos próximos 2 anos. Porque se você pensa que Einstein tinha um cérebro 2,5 vezes de um ser humano, e com isso ele calculou que a luz dava curva, provou num quadro negro a teoria do buraco negro, só depois os telescópios fotografaram, e por causa disso ele criou a fibra óptica. A física pegou o conceito dele, foi criando materialmente, chegou a fibra óptica, e por causa da fibra óptica você faz uma cirurgia laparoscópica não invasiva, porque Einstein um dia disse que a luz dava curva. Ele tem um cérebro 2,5 vezes de um ser humano. Um IA geral terá o equivalente a 170 bilhões de cérebros humanos. Aí eu pergunto, isso é a nossa destruição? Então, depende da escolha que a gente vai fazer. E aí volta para as emoções e para a moral. Quem está por trás disso? Pessoas que querem só lucrar ou que querem que a sociedade avance? Da inteligência artificial? É. Olha, posso te dizer, hoje É só pessoas lucro. querem lucro. Ok. Mas elas também vão sentir o preço. Não adianta, por exemplo, como a gente está vendo, eles construírem bunkers. Um amigo meu está construindo um bunker, certo? Ah, é? É, tem vários que estão construindo mesmo. Aqui no Brasil tem gente construindo bunker. Aí ele fez, tu não está construindo um bunker? Para quê? Primeiro quero que você saiba, o pedreiro sabe onde fica. Você matou o pedreiro depois que ele fez o bunker? Não, né? Se tiver necessidade, ele sabe onde... E vai entrar junto. E vai entrar junto. E outra coisa, cara, tudo que eu aprendi de filme de catástrofe é o seguinte, morra na primeira onda, porque o que fica depois é tão caótico que não vale a pena ficar, cara. Então, o primeiro impacto do meteoro vai junto, porque sobra, sabe, uma humanidade totalmente destruída. Eu